Depois de 2 semanas de férias muito merecidas, aqui estou eu de volta, com alguns quilinhos a mais, mas é claro, morrendo de saudade de vocês, meus inscritos lindos. E eu mal voltei a fazer minhas pesquisas para os vídeos e já me deparei com tantas notícias ruins que deixam qualquer criador de conteúdo sem saber nem por onde começar. Nós temos a reviravolta no caso Blake Lively e, como eu bem avisei, as coisas nem sempre são o que parecem. E tem também os casos medonhos de envenenamento que estão acontecendo aí no Brasil. Eu sinceramente nem sei o que dizer a respeito. A única coisa que eu posso dizer é: volta logo, Jesus. Mas hoje vamos falar de um acontecimento igualmente triste e extremamente suspeito, que são os incêndios que estão destruindo a Califórnia e também as teorias por trás disso tudo, porque aparentemente nem tudo é o que parece. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui, várias áreas próximas de Los Angeles, na Califórnia, estão em chamas. Vários incêndios florestais estão acontecendo ao mesmo tempo, destruindo pequenas cidades, vilas, bairros inteiros, incluindo os favoritos aí das celebridades. E embora incêndios florestais sejam comuns na Califórnia, esse foi chamado de um dos mais destrutivos da história do estado. Claro que incêndios maiores que esse já aconteceram antes, mas esse foi rotulado como um dos mais destrutivos e com estimativas de que os danos já ultrapassam aí a casa dos 130 bilhões de dólares. E desde que o fogo começou, muitas pessoas envolvidas nessa situação foram às redes sociais questionar o porquê de tudo isso estar acontecendo e enfatizando que os que estão no poder não estão sendo transparentes sobre o que realmente está acontecendo. E isso, claro, está levando as pessoas a pensarem que pode haver algo ali além da natureza por trás desses incêndios, já que a Califórnia está lidando com um dos incêndios mais devastadores de sua história e nada parece estar sendo feito para parar essa tragédia. Ou pior, nada foi feito para impedir que isso acontecesse em primeiro lugar. Milhares de casas e prédios comerciais foram destruídos em um fogo que só continua a se espalhar e forçou mais de 200 mil pessoas a evacuarem suas casas em busca de segurança, incluindo várias celebridades muito famosas, e relatórios indicam que pelo menos 25 pessoas já perderam suas vidas nessa tragédia. Pelo que eu li, muitos incêndios começaram em áreas separadas sem aparentemente nenhuma conexão entre eles, o que é muito estranho. O primeiro incêndio começou em um subúrbio de Los Angeles, em Pacific Palisades, no dia 7 de janeiro. E áreas como a famosa Malibu, Westward, também foram atingidas em um determinado momento desse incêndio. E bombeiros relataram que os ventos fortes estão fazendo o fogo crescer o equivalente a 3 campos de futebol por minuto. E de acordo com a mídia, o fogo começou com um incêndio em arbustos que explodiu devido a esses ventos fortes. E até agora, em algumas partes, pouco mais de apenas 10% desse incêndio foi contido. E já em outra área completamente diferente de Los Angeles, na região de Altadena, outro incêndio que aparentemente não está conectado ao incêndio de Pacific Palisades, começou de forma bem violenta no dia 7 de janeiro e mais de 15 mil acres já foram queimados desde que o fogo começou. A mídia alega que os ventos fortes estão alimentando e espalhando esse incêndio que destruiu aí grande parte dessa área e está dificultando o trabalho dos bombeiros para conter as chamas. E poucos dias depois, em 8 de janeiro, outro incêndio começou em Hollywood Hills, que é uma região quase que exclusiva das celebridades. O fogo que queimou 50 acres de Hollywood Hills, com previsões que diziam que aquele famoso letreiro de Hollywood também poderia ser queimado, mas ironicamente o letreiro foi poupado. E no dia seguinte, outro incêndio começou nos Canyons da Califórnia, incendiando uma área aí perto de West Hills, que é outro bairro bem famoso de Los Angeles. E mais de 960 acres já foram queimados, mas só cerca de 35% do fogo foi contido. No total, 5 áreas diferentes de Los Angeles estão queimando e a situação parece muito grave. E como eu mencionei, os incêndios florestais são comuns na Califórnia, principalmente porque é um estado muito seco, com várias regiões desérticas.
e pouquíssimo água disponível, mas esse incêndio atual pode ser diferente por 2 motivos. O primeiro é a forma como o fogo parece estar se espalhando para outras áreas que não têm nenhuma conexão umas com as outras, e claro, a resposta dos governantes para esse ocorrido. Normalmente, quando esses incêndios acontecem, a Califórnia já está bem preparada e consegue ali contê-los com uma certa facilidade, antes que eles causem muitos danos. Mas esse não é o caso aqui. Os relatórios indicam que os hidrantes nas áreas onde os incêndios estão localizados atualmente não têm fluxo de água e estão completamente vazios. Quando os bombeiros tentaram usar esses hidrantes, nenhuma água saía deles, o que, claro, gerou ali um desespero em todos que estavam presentes, principalmente os bombeiros que eram responsáveis por apagar esse fogo. Agora, esse problema no abastecimento de água é muito intrigante, porque é difícil entender como um estado tão rico, que sofre com incêndios desde sempre, não está abastecido com água. Os bombeiros que estão combatendo esse incêndio em Pacific Palisades estão trabalhando para colocar mangueiras bem longas que alcancem hidrantes que estão distantes em outras regiões, porque os próximos dali têm pouca ou nenhuma água. Então esses bombeiros estão reclamando que alguns dos hidrantes nessa região não saía uma gota sequer de água. E claro que no início algumas autoridades locais desmentiram que esse era o caso, mas no fim acabou se confirmando. E em uma coletiva de imprensa, as autoridades da cidade explicaram o que possivelmente estaria acontecendo. Eles disseram que a demanda pelos suprimentos de água foi sem precedentes, por isso não conseguiram abastecer. Mas, novamente, isso é algo muito difícil de até compreender, principalmente porque os alertas são constantes na Califórnia. E o chefe executivo do Departamento de Água e Energia falou com os jornalistas ali e disse que eles têm 3 grandes reservatórios de água e cada um com cerca de 1 milhão de galões. Ele disse que eles ficaram sem água nos 3 grandes reservatórios ali um dia após o outro, o que não faz sentido nenhum. Então ele confirmou que realmente não tem água. E de acordo com a mídia, esses hidrantes estavam sendo abastecidos por esses 3 enormes reservatórios de água. Então, esses reservatórios secaram exatamente quando mais eram necessários. Por isso, os incêndios crescem cada vez mais. E isso é realmente difícil de acreditar, pessoal. Principalmente porque os moradores dessas áreas tinham suas vidas literalmente dependentes desse funcionamento dos hidrantes. E logo depois foi relatado que a prefeita Karen Bass cortou o orçamento do Corpo de Bombeiros no ano passado. O que não faz o menor sentido para muitas pessoas, principalmente porque se trata da Califórnia. Segundo informações, ela reduziu o orçamento em pelo menos 17 milhões de dólares, alegando que esse dinheiro seria redirecionado para combater a crise de moradores de rua. E sim, a Califórnia tem um problema muito sério com moradores de rua. Mas também é o estado mais rico dos Estados Unidos e esses incêndios florestais é com certeza uma questão ainda mais importante. E se eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar, com certeza não deveria ter sido do Corpo de Bombeiros. Então, do nada, reduzir o orçamento para combater os incêndios num estado que depende disso já levanta muitas suspeitas. E tem uma cena que repercutiu bastante na televisão, que é bem triste na verdade, onde uma moradora que teve a sua casa completamente destruída viu o governador da Califórnia calmamente ali andando pela região, então ela se aproximou dele e tentou questionar sobre esses incêndios, mas o governador, aparentemente nervoso e sem muitas explicações, afirmou que estava no telefone com o presidente Biden para ter essas respostas. A mulher, então, pediu para ouvir essa tal conversa do governador com o presidente, mas ele logo alegou que estava sem sinal de celular. Ou seja, ele não estava falando com ninguém. A mulher disse de forma bem desesperada: "Essa era a escola da minha filha, governador. Por favor, me diga o que você vai fazer. Eu posso ouvir essa ligação? Porque eu não acredito. Por que não tem água nos hidrantes, governador? Vai ser diferente da próxima vez? O que você vai fazer?" Daí o governador disse: "Eu estou fazendo isso agora mesmo. Estou conseguindo assistência individual para ajudar vocês. Eu sinto muito, especialmente pela sua filha."
Eu mesmo encheria os hidrantes se eu pudesse, você sabe disso. Literalmente eu faria isso pessoalmente. Mas no vídeo dá para perceber claramente que o governador não estava em uma ligação com o presidente coisa nenhuma e estava, na verdade, muito nervoso, sem ter uma resposta ali para dar para a população. Ele só estava tentando acalmar aquela mulher que estava desesperada, claro, por ter perdido tudo no incêndio. E para ela também não fez nenhum sentido não ter água nos hidrantes, como ela mesma mencionou. Ela, como moradora, sabe que eles precisam ter água mais do que qualquer outro lugar. E outra coisa extremamente suspeita foi o fato de que milhares de proprietários de casas em Los Angeles tiveram suas apólices de seguro canceladas antes do início dos incêndios de Pacific Palisades. Foi relatado pela mídia que várias companhias de seguro americanas simplesmente pararam de vender as apólices de seguro residencial ou comercial e outras reduziram e até cancelaram de vez a cobertura pouquíssimo antes do incêndio, deixando aí muitas pessoas sem ter nenhuma cobertura e sem nenhum recurso para reconstruir o que elas perderam. Isso tem gerado muita preocupação nos moradores, porque parece tudo muito suspeito que essas apólices de seguro tenham sido interrompidas justamente antes de um dos incêndios florestais mais devastadores da história da Califórnia. E mesmo que a gente ache que só milionários moravam nessas áreas, não é bem assim. A área é sim de pessoas muito mais ricas do que o normal, mas muitos moradores de classe baixa e média também perderam tudo o que eles tinham e simplesmente não têm dinheiro para reconstruir. Às vezes não tem nem para onde ir. E muitas dessas celebridades também perderam as suas mansões no incêndio. E claro que isso já juntou com aquela teoria de que no ano passado várias celebridades foram expostas em conexão com o caso de Sean Combs e já começaram aí as teorias da conspiração. Até parece sim um tipo de karma pelo que essas celebridades têm feito em Hollywood e a influência que elas causam no mundo. Negativa, no caso. Mas vale lembrar que esse incêndio terrível não está afetando só esses famosos, está afetando muito mais pessoas comuns como eu e você. Talvez com um aprofundamento a mais nessa história, nós poderíamos até tentar entender isso, mas no momento eu não sei se eu acredito nessa teoria. Até porque, enquanto as pessoas comuns ficaram desabrigadas, sem ter para onde ir, as celebridades, em grande maioria, nem mesmo estavam em casa quando isso aconteceu. Elas facilmente pegaram aí seus jatos particulares e foram para uma outra residência. Então eu não acredito tanto nessa teoria, mesmo vindo aí de Hollywood. Mas mesmo assim, eu sinto que muita coisa não está se encaixando. Esse fato de que os incêndios florestais começaram em diferentes partes de Los Angeles que não estão ali conectadas diretamente, não faz muito sentido. Parece sim proposital, sabe? Eu não estou dizendo que é, mas parece. Além disso, o fato de que os hidrantes necessários para apagar esses incêndios estarem totalmente secos e não fornecerem água também não faz sentido, principalmente, como eu mencionei antes, se tratando da Califórnia. E se você juntar isso com a redução do orçamento dos bombeiros em 17 milhões de dólares e juntar as seguradoras que do nada cancelaram aí milhares de seguros justamente para essas áreas afetadas, é possível ver aí como isso levanta suspeitas. E é claro que muitas pessoas estão presumindo que talvez esses incêndios realmente não tenham começado de uma forma natural. Vocês sabem o que eu quero dizer. O ator Mel Gibson foi um dos atores que perderam suas casas nos incêndios. Ele tinha uma casa na área de Malibu, em Los Angeles, e felizmente ele não estava em casa quando os incêndios atingiram a casa, pois estava no Texas participando de um podcast. Sua família conseguiu sair de casa com segurança antes que fosse tarde demais para eles. Ainda assim, Mel perdeu tudo o que tinha naquela casa, que foi completamente destruída pelo fogo, não restando nada. Recentemente, Mel foi convidado pela Fox News para uma entrevista e claramente sugeriu que esse incêndio pode sim ser algo planejado para esvaziar a área. Ele foi bem cauteloso com as palavras, mas deixou bem claro que isso é o que ele acredita. Well, I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that
sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, well, is it on purpose? Which it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be? Do they want the state empty? Well, Mel, there's already talk, and we played a couple of sound bites of reimagining the way rebuilding occurs. A internet é cheia de teorias. Muitas delas fazem sentido, outras não. Só que realmente é um assunto que está sendo bem espalhado, principalmente aqui nos Estados Unidos, e muitos associam até mesmo aos resultados aí das últimas eleições presidenciais. Outros dizem que tem a ver com o Sean Combs, mas uma teoria que pode fazer mais sentido ainda é a semelhança que esse incêndio tem com o que aconteceu no Havaí no ano passado. Para quem não sabe, houve um incêndio devastador no Havaí no ano passado, onde várias celebridades e bilionários têm muitas propriedades, enormes quantidades de terra nesse lugar. Então, os locais do Havaí começaram a especular que o incêndio talvez teria sido uma espécie de armação para permitir que esses bilionários comprassem secretamente ainda mais terrenos e propriedades que foram destruídas pelo fogo. Tudo, claro, por um valor bem mais baixo, e seus donos não teriam como reconstruir de qualquer forma. Celebridades como a Oprah Winfrey têm várias propriedades, o Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, eles investem muito no Havaí. E por incrível que pareça, nenhuma das propriedades desses bilionários foi afetada pelo fogo. E há vários anos, os bilionários vêm anunciando que têm um interesse em construir uma cidade ali inteligente nessa região, que é a mais populosa do Havaí, onde o fogo começou. Então, claro que as suspeitas também apontam que o fogo teria sido proposital para que os planos desses bilionários de construir uma cidade inteligente, completamente planejada e com tecnologia muito avançada, fosse colocado em prática. Isso é muito louco de se pensar, não é mesmo? E o mais engraçado é que conversas assim também apareceram sobre Los Angeles, na Califórnia, que é uma cidade super rica, lar da maioria das celebridades e estúdios de Hollywood, todo aquele glamour, mas que é infestada pela criminalidade, tem um número alarmante de moradores de rua e usuários de drogas. Então, o plano era uma criação chamada Smart LA 2028, que é um plano para reconstruir Los Angeles como uma cidade inteligente, assim como eles queriam fazer no Havaí. Essa iniciativa foi prometida pela ONU. Olha só, o que também já é bem suspeito. E também, depois desses incêndios, teve um relato aí de que um homem foi supostamente preso por suspeita de tentar iniciar um incêndio criminoso em Los Angeles. A reportagem dizia que a polícia de Los Angeles prendeu esse homem não identificado que teria sido flagrado pelos moradores ali da região tentando criar um incêndio na área de Woodland Hills, perto de um outro incêndio que estava acontecendo. Mas as autoridades disseram que não conseguiram ali achar uma conexão entre o suspeito e esses incêndios atuais. Então, aparentemente, o homem foi pego com um botijão de gás e um lança-chamas e teria conseguido criar esse incêndio se não tivesse sido detido pelos moradores da região ali, que seguraram ele até a polícia chegar. Mas aí os investigadores determinaram que não havia causa provável suficiente para acusá-lo de incêndio criminoso ou suspeita de incêndio criminoso. Na verdade, ele foi preso por uma violação de liberdade condicional. Agora me diz, no meio de uma tragédia como essas, como é possível que esse homem tenha sido flagrado com um lança-chamas, um botijão de gás, tentando iniciar ali um incêndio, mas simplesmente não possa ser acusado de um incêndio criminoso? Ainda mais tendo várias testemunhas presentes? Isso é bastante suspeito, você não acha? E embora eu não possa afirmar diretamente que é isso que está acontecendo, eu posso sim dizer que é muito estranho. Tudo isso que está acontecendo faz sim você pensar que algo a mais pode estar acontecendo ali debaixo dos panos. O incêndio pode até ter começado de forma natural, mas a resposta a esse incêndio não é nada natural. É como se realmente eles quisessem que determinadas partes ali do estado fossem eliminadas para serem reconstruídas. E eu sei que é horrível até pensar isso, parece coisa de gente maluca que não tem o que fazer. Mas se você analisar
tudo de terrível que tem acontecido no mundo ultimamente, e os planos claros aí desses poderosos de criarem uma nova ordem mundial, aí sim parece que não é tão distante assim da realidade. Mas enfim, nós não temos provas de nada e o que nos resta é apenas esperar, até porque tudo o que acontece nos Estados Unidos afeta diretamente o mundo inteiro, principalmente na questão econômica. Vamos apenas torcer para que tudo fique bem no final. Agora me conta aí o que você acha de toda essa história. Você concorda com alguma dessas teorias? Me deixa saber nos comentários. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.